Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo. Não sei que horas que você vai assistir a este vídeo, né? Então fica aí meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite. Meu irmão, abra sua Bíblia em Josué 24:15b, é o que nós vamos ler. Vamos orar primeiro? Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Deus, por este momento em que a gente pode juntos, Pai querido, fortalecer a nossa fé através, Deus, da mensagem a qual o Senhor vai nos direcionar. Usa-me, Papai amado, da forma como o Senhor desejas. Diminua-me, meu Pai, por completo, e que o Senhor cresça, Deus, para que seja propagado a Tua vontade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, a leitura que nós vamos fazer está lá em Josué 24:15b, em que diz assim, olha: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo, né? Vamos repetir juntos? De olhos fechados, vamos fechar os olhos e repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O tema fala, né, sobre a família conforme a Bíblia, né, o ideal de Deus para o ser humano. Nota que essa expressão, né, Josué ele declarava, né, um compromisso à verdade, ao verdadeiro Deus, né, dentro da estrutura familiar. Josué, preocupado, né, com aquele povo de Israel, ele convocou aquele povo, né, para reafirmar uma aliança com Deus, né, se comprometer de verdade, de todo o coração, né, e desistir de uma vez por toda, né, com aquela idolatria, com aquela desobediência daquele povo. Josué ele já estava no fim da sua vida, né? Ele já tinha peregrinado aí por anos no deserto, ele foi auxiliar de Moisés, né? Depois ele foi sucessor de Moisés, liberando aquele povo de Israel durante a conquista, né? A terra prometida. Eu vou abrir um parênteses aqui, meu irmão, para te dizer o seguinte. Lá em Êxodo 3:17, conta de quando Faraó libertou aquele povo, né? E como Deus guiou aquele povo, né? Nota que Deus ele guiava aquele povo como uma coluna, né, de nuvem durante o dia, né, guiando aquele povo pelo deserto. E Deus também ele guiava como uma coluna de fogo durante a noite para alumiar aquele povo, para talvez esquentar aquele povo, né, durante a noite. Nós víamos nesta passagem, né, o amor imensurável de Deus por aquele povo, como Deus proveu, como Deus protegeu o seu povo no deserto, né, como Deus liberou vitórias sobre guerras, mas a vitória era pautada na obediência a Deus, né? Para aquele povo entendia que a vitória não era por esforço deles, mas sim quando eles colocavam o Senhor à frente daquele povo, como filhos obedientes, entendia quem era Deus de fato na vida deles, né? O povo, meu irmão, Deus ele proveu água, Deus ele proveu comida, né? Deus não abandonava aquele povo durante o deserto. Entenda, o povo peregrinou no deserto por 40 anos. Então eu te digo, não desista do seu familiar. Às vezes nosso coração, às vezes ele é traidor, né? E nos faz pensar, poxa, já estou orando há tantos anos, há tantos dias, por um marido, por uma esposa, por um filho, por um primo, por um irmão, por um amigo que eu amo muito, e ele não se posiciona, ele não entende quem somos nós para questionar o tempo e o agir do Senhor. Veja, o povo peregrinou por 40 anos no deserto. Então, meu irmão, reforço, não desista da sua família, não desista por essa pessoa no qual você vem intercedendo, no qual você vem orando. Vamos voltar aqui ao contexto, né? De eu
casa serviremos ao Senhor. Eu acredito que quando Josué ele pronunciou essas palavras de eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava agindo ali pelo poder de Deus, né? Porque ele reconhecia que aquele povo de Israel, ele reconhecia um perigo para aquele povo, né? Diante da ameaça das desobediências, das idolatrias daquele povo. Então o que Josué fez? Ele enfatizou aquele povo, né, sobre quando Deus libertou eles da escravidão do Egito, né? Ele enfatizou aquele povo, quando ele chamou aquele povo, Josué ele enfatizou sobre a provisão divina no deserto, né? Como Deus os guiava, como Deus os conduzia, né? Então, Josué, ele queria, com essa expressão, ele queria uma resposta daquele povo. Ele queria um posicionamento de fidelidade, de devoção sincera a esse Deus provedor, a esse Deus que guiava durante o dia, durante a noite, ao Deus provedor de Israel. Então, nossa primeira, uma lição, a primeira lição, né, que a gente pode tirar dessa passagem bíblica é de que essa mensagem ela nos esclarece sobre servir a Deus com fidelidade, né, e sinceridade, amar a Deus de todo o coração e com exclusividade, né. Josué, ele nessa expressão, ele declara que a satisfação do coração dele e da família dele estava em Deus, né? Ele declarava para aquele povo, ele chamava aquele povo para experimentar, para provar do mesmo, né? Que ele estava provando porque ele colocava o Senhor como centro das suas vontades, né? A segunda mensagem que nós podemos talvez extrair desse texto é que o nosso relacionamento familiar ele deve estar pautado na verdade de Deus, revelada na Escritura Sagrada, né? Os projetos da nossa família, ela deve estar alinhada, ela deve estar pautada na verdade de Deus. A terceira lição, né, que talvez nós podemos extrair, né, é de que a nossa liderança ela deve começar dentro da nossa casa. Às vezes nós queremos propagar o evangelho por aí, né, queremos mudar o mundo, né, sendo que Deus ele nos dê sabedoria, que Deus nos dê força para que a gente comece pela nossa família, né? Que a nossa liderança ela deve iniciar dentro da nossa casa. Josué ele expressava aqui nessa expressão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de que ele jamais deixaria de conduzir sua família pela verdade de Deus, né? E que nós possamos ser exemplos dentro da nossa casa e fora da nossa casa, né? Que a nossa casa ela possa estar alicerçada na verdade de Deus, na verdade do Deus que nós servimos, que nós acreditamos, que nós amamos, meu irmão. E finalizando a mensagem, né? Josué a gente nota nessa passagem que Josué ele estava cercado por um povo desobediente, ele estava cercado, né, por um povo idólatra, mas ele enfatizava nesta passagem de que ele não iria se corromper. Dentro da sua casa, quem reinava era o Senhor, era a verdade. Ele se compromissava aqui com a verdade das Escrituras Sagradas, com a verdade de Deus. Eu digo então para você, intercessor de Deus, não desista de um familiar seu, não desista daquela pessoa no qual você vem orando, no qual você vem intercedendo, né? Continue orando, clamando ao Senhor
por alguém, continue clamando ao Senhor pela sua casa, pelos seus familiares, pela sua vizinhança. Não desista, ainda que você esteja há anos, né, já intercedendo por esta pessoa. Lembre-se, aquele povo peregrinou por 40 anos no deserto e ainda assim Deus não os abandonou, né? Então, eu te digo, se em alguma ocasião que você estiver enfrentando, né, a sua fé, ela for confrontada, ela for colocada contra a correnteza, meu irmão, não desista, declare como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus te proteja, Deus te abençoe, fiquem com Deus.